Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com minha amiga Beth Costa, que está aqui na tela, iremos apresentar esse programa de hoje. Um programa que nós vamos, né, Beth, tratar uma coisa muito dura para a sociedade brasileira, uma chaga colonial, né, um problema relacionado ao racismo e à violência. Então, é um programa importante para nós compreendermos o que de fato ainda continua ocorrendo no Brasil, né? Nossa população, a maioria da nossa população. Então, é um programa muito, muito, muito importante. Mas antes de passar para a Beth, para convidar, né, chamar o nosso convidado, apresentar o nosso convidado, queria convidá-los para nos seguir no nosso Instagram. Nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano. @SOS Brasil Soberano. O QR Code está aqui na tela e nos acompanhe. E acompanhe também, assine o nosso canal aqui no YouTube. Tá? Beth, quem vai nos ajudar hoje nesse programa? Hoje nós vamos ter realmente, como o Jorge falou, no mês da consciência negra, um debate importante com uma pessoa igualmente importante e capacitada para nos ajudar nesse debate. Então, eu vou chamar aqui para entrar no nosso estúdio a Silvia Ramos. Olá, Silvia. Oi, Beth, tudo bem? Oi, Jorge. Agradecemos muito você ter concordado em participar do nosso programa. É muito importante, eu acho, que a contribuição para esse tema que nós vamos tratar hoje. Bom, uma pequena apresentação: a Silvia é cientista social com doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz em Violência e Saúde. Atua em pesquisas sobre violência urbana e segurança pública, principalmente nas áreas de juventude, polícia, mídia e movimentos sociais. Publicou vários artigos e livros sobre o tema que ela domina muito bem. E ela é a coordenadora geral da rede de observatórios de segurança e também coordenadora do CESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que produziu um relatório que foi divulgado recentemente, na semana passada, Pele-Alvo, a bala não erra o negro, que acabou sendo o tema do nosso programa de hoje, porque ele é um título bastante impactante, que trata da violência letal cometida por policiais, e esse relatório tem como base os dados oficiais produzidos pelas Secretarias de Segurança de 8 estados brasileiros. Então, a pergunta para você, Silvia: o relatório divulgado, ele é bem longo, ele é longo e é detalhado. Então, a gente gostaria que, para ajudar no debate, você poderia fazer um resumo dos principais resultados sistematizados desse relatório? Olá, boa tarde, Beth, Jorge. É um prazer estar aqui hoje no Soberania em Debate. Posso sim, vou fazer uma espécie de concentrado do que nós estamos tratando. Veja só, nós estamos falando de violência letal e de que setores da população são o alvo principal dessa violência letal policial. A violência letal, como todo mundo sabe, são os homicídios, latrocínios, todas as ações que levam à morte e que são intencionais. No meio dessa violência letal, existem as mortes decorrentes de intervenção policial. Estudar isso no mundo inteiro, e no Brasil mais ainda, é muito importante, porque as polícias são a representação do Estado. Uma coisa é, uma pessoa tem uma desavença e mata outra, uma facção mata outra, um grupo criminoso mata o outro, ou então mata pessoas que estão passando. Quando é uma violência letal policial, significa que o Estado, o agente policial armado, fardado, representando o Estado, utilizando uma viatura caracterizada, o policial na esquina é o Estado. Aquele policial, quer dizer, se passa um desembargador aqui, ou um prefeito, ou um senador, ou um governador, eu posso nem saber, mas a hora que eu vejo um policial fardado, eu digo, é a lei.
Se tem alguma coisa acontecendo de errado, eu posso ser o chefe do judiciário, mas eu tenho que ligar para o 190, para o 190, para pedir um policial que venha prender ou impedir alguma pessoa de cometer uma violência. Então, a polícia é o Estado fardado que está a quem todos os cidadãos têm acesso. Ele está ali na esquina. Então, quando a própria polícia, quando os próprios policiais, nas suas ações e nas suas operações, produzem um efeito de letalidade, significa que não é um policial, não é aquele policial que teve uma desavença com o outro, não é um policial que pertence a uma facção, é um representante do Estado. Então, é muito importante a gente acompanhar com lupa, detalhadamente, como é que estão... Porque a violência letal é uma forma da gente contabilizar, mas onde tem violência letal, a violência letal é a ponta do iceberg. Ali onde tem um policial, um agente da lei, produzindo uma morte, significa que tem um agente da lei também, provavelmente, utilizando de brutalidade, utilizando de desrespeito, de humilhação e uma série de outras dinâmicas de violência que não aparecem, que não são contabilizáveis, que a gente não dá para a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, teve 10 mortes produzidas pela polícia, teve 100 mortes produzidas pela polícia, teve 1.000 mortes produzidas pela polícia. 1.330, 1.464 no caso da Bahia, 1.330 no caso do Rio de Janeiro, só no ano passado, num único ano, num estado, isso aí, 1.330 é mais do que o triplo de todas as mortes de todas as polícias dos Estados Unidos juntas, de todos os Estados Unidos. O Rio de Janeiro tem 17 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 350 milhões. E eu estou falando de um país que tem uma polícia considerada violenta. Então, não estou falando da Inglaterra, que teve 1 morto pela polícia, nem de Portugal, que no ano passado não teve nenhum. Estou fazendo comparação. Então, nós temos que entender, Beth, em primeiro lugar, que letalidade policial é um problema, é uma doença brasileira. Nossos números do Brasil são dos mais altos do mundo. São mais de 6.000 mortes produzidas pela polícia só no ano passado. E nós pegamos esses 8 estados e fomos ali estudar com lupa, não só o número de mortes, mas as idades das pessoas mortas, a cor das pessoas mortas. Esse gráfico aí está mostrando a distribuição racial das populações da Bahia. A Bahia tem 80% de negros, mas a polícia matou 94%. O Ceará tem 71% de negros, mas a polícia matou 80% de negros. E assim por diante. O Rio de Janeiro tem 54% de negros, mas a polícia matou 86,98%. 87% de negros. Vocês vejam que em todos os estados o que ocorre é que há uma desproporção, uma proporção muito maior de mortos negros pela polícia do que de negros existentes na população. Então, nós estamos estudando violência policial letal, aquela que produz uma morte, e estamos olhando a cor dessas pessoas mortas. E nós estamos vendo que existe um enviesamento racial. O que acontece é que, para as polícias, para as corporações policiais, não é para um policial que foi mal formado, ou que está ali no erro, ou que está se excedendo na violência. Para as corporações policiais, os negros são os elementos suspeitos. Especialmente são negros jovens, moradores em favelas e em periferias. Infelizmente, a gente não tem os dados do local do assassinato, dessas mortes, infelizmente, porque a polícia não produz esses dados. Mas se a gente tivesse, a gente veria que quase todas essas mortes ocorreram nas favelas e periferias. Dificilmente você vê um policial atirando em Copacabana, ou nos jardins, ou nos bairros abastados de todas as grandes cidades, mas a gente vê que, por exemplo, nas áreas de periferias do Recife, por exemplo, é ali que a polícia excede o uso da força, utiliza a força além do tolerável e produz mortes. É disso que esse relatório trata, Beth. Olha, é impactante os dados que você apresenta, né? Oi, não, Beth?
Quer perguntar? Não, eu ia perguntar, a média de idade, ela passou, mas assim, a média das mortes, do maior número de assassinatos, é qual a média Olha, nesse caso, Beth, é mais importante, em vez da gente olhar a média, porque aí fica no meio entre muito jovens e muito velhos, importante é dizer que mais de 40% tem menos de 24 anos. Isso é impressionante, porque são jovens, muito jovens, às vezes tem alguns casos, um caso ou outro de criança, mas tem muito jovens, 40% dessas mortes são de pessoas com menos de 24 anos. E muitas pessoas na faixa de até 17 anos. Então, você vê que para polícias, para policiais, para as corporações policiais, o jovem negro, mesmo às vezes o muito jovem, é o garoto que está ali na esquina, às vezes traficando uma pequena quantidade de drogas, às vezes não, ele é apenas o suspeito, mas às vezes ele está, assim, naquele varejo das drogas, o policial vê e fala assim, ele é bandido, ele é elemento suspeito, e na primeira situação ele atira. Às vezes ele atira apressadamente, às vezes ele atira equivocadamente, às vezes ele atira excessivamente, não precisava atirar, mas tudo porque é naquela localidade, numa periferia, numa favela, e é um jovem, e é um negro, então o policial, com um primeiro gesto, muitas vezes atira. Coisa que ele nunca faria se fossem estudantes de um colégio de elite também vendendo uma pequena quantidade de drogas. Nos colégios de elite também os meninos compram, às vezes, para 10 amigos num único fornecedor e levam para a escola, né, em bairros como Leblon, Ipanema, Copacabana, nos Jardins, em todos os bairros ricos, os jovens também consomem drogas. Mas o policial tem outra atitude. A primeira reação dele, mesmo que seja um menino traficando uma pequena quantidade de drogas, não é atirar e matar. O negócio é que esta cultura, esta lógica se tornou dramaticamente naturalizada no Brasil. Houve um tiroteio, onde foi? Lá na favela tal, lá no Complexo do Alemão. Bom, tiroteio no Complexo do Alemão. O que aconteceu? Matou uns 2 ou 3. Tá, tudo certo. E assim nós fomos indo e fomos colecionando essas naturalidades e nos espantando pouco, e as polícias também, foram também, e nós temos aí com essa série. No caso do Rio de Janeiro, tem mais de 1.000 mortes por ano, todos os anos, há mais de 10 anos. E qual é o resultado disso, Jorge? Qual é o resultado disso? Você fala assim, bom, a polícia é muito dura, tem que matar muito, mas pelo menos... Não, o resultado disso é que Comando Vermelho, Terceiro Comando, PCC, as facções do tráfico são cada vez mais fortes. Elas eram fortes há 10 anos e há 15 anos, mas hoje elas são muito mais fortes. PCC era um problema só de São Paulo, hoje está no Brasil inteiro. O Comando Vermelho era um problema carioca. Hoje ele é não só um problema fluminense de todo o estado do Rio de Janeiro, mas é um problema do norte e do nordeste. Então, essa estratégia a qual nós nos habituamos, estratégias que o setor de segurança pública no Brasil achou que era o correto, não é só cruel, desumana, injusta e racista. Racista, basta ver os números, os dados. Racista, porque se fosse com branco não faria. Não só, mas é ineficiente, não produz resultados. Essas estratégias não desarticulam os grupos criminais e produzem essa máquina de matar. Silvio, olha, impressionante o gráfico. Se o Felipe puder voltar de novo, queria fazer a partir do que você falou, você veja aqui, foi Rio de Janeiro que eu vi, exatamente. Aqui, olha, tem aqui, 85% da população, Rio de Janeiro, 86% da população. A população negra é 54%, morre 85%. Ô Silvia, isso aí é simplesmente um extermínio da juventude negra. Se a média é 24 anos, é o extermínio da juventude negra. Está morrendo sendo assassinada cruelmente pelo Estado, mais pessoas negras, né, percentualmente, do que a quantidade de negros existentes. Então, quer dizer, é uma limpeza mesmo que eles estão fazendo, é um traço do colonialismo brasileiro, infeliz, né, da escravidão, que carregamos isso até hoje, essa mazela. E aí tem uma questão que eu vou te formular, a partir do programa, do roteiro que nós fizemos aqui, e aí tem dados de negros.
Mas todos os estados divulgam esse dado de assassinatos de negros ou omitem isso? E por que omitem? Essa é um outro ponto crucial, Jorge. A dureza, você não imagina o sacrifício que é nós termos acesso a esses dados e não só divulgam, alguns estados nem sequer registram. Eles não têm, quando nós pedimos via lei de acesso à informação, estado por estado, qual é a proporção entre esses mortos, qual é a proporção de negros e brancos, e etc. Alguns estados, como por exemplo é o caso do Maranhão, já pelo segundo ano seguido, então não foi um problema ali que aconteceu no ano passado ou no ano retrasado, já pelo segundo ano seguido, a proporção é 0%. Eles têm 0% de desagregação de negros, brancos, pretos, pardos, outras cores, etc. Vários estados têm uma proporção de mortes com cor não declarada muito alta. Vários estados, tem estados que não declaram 50%, outros estados 60%, outros estados 70%. Acontece que o Maranhão, por exemplo, é um estado que não recolhe esses dados. Então, tem uma morte de uma pessoa morta pela polícia, ninguém vai lá se interessa. E eles também falham muito em idades, né? E também local da morte. É como se fosse uma espécie de um desleixo. É como se fosse um recado, dizer, eu não me importo. Uhum. Sabe aquela coisa? Eu não tô me importando com isso, eu não estou prestando atenção disso, eu não estou cuidando disso. Você veja que na época da pandemia, a luta que foi para a gente saber a proporção de brancos e negros mortos por Covid. Foi, e o sistema de saúde foi, e nós estávamos cobrando caso a caso. É assim, hoje mesmo nós estamos ouvindo aí que a morte de materno-infantil é muito mais negra do que branca. Para nós sabermos disso, para nós fazermos primeiro o diagnóstico, para depois pensarmos o que está acontecendo, para depois então fazermos um plano de ação, e para depois verificarmos se esse plano de ação está funcionando ou não, nós precisamos primeiro do registro. Nós precisamos primeiro do registro de dizer quantas mães negras estão morrendo, quantos bebês negros estão morrendo, quantos brancos estão morrendo, para depois a gente fazer tudo isso. Quando você nem se incomoda em notificar, em ter aquele trabalho de um funcionário público que vai lá dizer esse bebê, ou essa mãe, ou essa vítima de violência letal policial, esse cara morto pela polícia, é negro, é branco, preto ou pardo, para depois nós agregarmos, como faz o IBGE, pretos e pardos, para criarmos a categoria negro, né? Quando você nem mesmo registra isso, você está mostrando o seu desrespeito e o seu... é a mesma coisa que você fizesse assim, os alunos de uma escola, o nível médio de escolaridade é 5, mas tem um segmento que está em 8, 9, 10, 8, 9, 10, e tem todo um segmento que está em 1, 2, 3, nota 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se você não desagrega, se você não sabe se esses alunos são brancos ou negros, moram em tal bairro ou tal bairro, e outras são de tal idade ou tal idade, e a sua escolaridade anterior, você não pode fazer planos e estratégias de ação. Então, o que nós estamos vendo nesses dados, nesse relatório, pele-alvo, é que a própria registro desses dados pelos estados é muito falha, mostrando exatamente isso. E sabe por que chama pele-alvo? Porque tem uma música do Emicida, chamada Esmalha, onde o Emicida fala daquele caso, daquele músico que levou mais de 80 tiros aqui na Zona Oeste, em 2018, e fala assim, mais de 80 tiros, nessa hora a gente vê a diferença entre ter pele alva e pele alvo. Então, esse relatório chama Pele Alvo, em homenagem a essa poesia do Emicida que sacou isso, que é diferente ter pele alva e pele-alvo, no caso da violência policial. Só, Beth, antes da Beth passar para a Beth, isso que você levantou é importante. Esse caso não foi a polícia. Não foi, a polícia mata muito, mas o exército também mata muito. Esse caso que você se referiu foi no bairro de Deodoro, Guadalupe Deodoro, na cidade do Rio de Janeiro, numa ação de garantia da lei e da ordem,
Garantia da Lei da Ordem, a tal da GLO, em que o Exército, a guarnição do Exército, alvejou um carro com uma família com mais de 80 tiros. Não é esse caso, Silvia? Foi exatamente isso? Esse. Foi em Jordão? Exatamente esse, Então, Jorge. veja, além da polícia, o Exército Brasileiro também. Quer dizer, mais de 80 tiros. E assassinou também uma pessoa de rua que estava passando na hora e também foi alvejada naquela oportunidade. Que foi, eles não têm o menor respeito ao cidadão. Esse exatamente, caso Jorge. Da música que você fez referência, é importante para ilustrar. E esse caso lembra o desastre que tem sido as políticas de segurança, porque essa GLO foi decretada porque estava no Rio de Janeiro, estava com supostamente muita violência, etc. E aí então encheu as ruas de pessoas do Exército. E um dos efeitos, houve caveirão que caiu no meio da vala, houve um monte de desastres, além de não terem reduzido nada a violência letal, não só a violência policial, mas a violência letal. A violência policial aumentou, a violência patrimonial ficou igual, apenas caíram um pouco os roubos de carga, que eles concentraram muito ali em áreas da zona da linha vermelha e principalmente da Avenida Brasil, né? E a gente viu o seguinte: o Exército nas ruas é um reforço policial, porque não é a polícia, é mais força nas ruas, é mais metralhadora e mais fuzil. E nós achamos, sabe, Jorge e Beth, que a solução para os problemas de segurança pública, bom, são várias soluções, mas elas não passam por mais força, por mais armas na rua, por mais tiroteio, por mais confronto e por mais mortes. Elas passam por mais inteligência, por mais investigação, políticas de longo prazo e reflexões que a nossa sociedade tem que fazer também. Como é que a gente quer tratar as drogas? Será que nós vamos o tempo todo? Quantos mais anos? Nós estamos fazendo isso há 30 anos. Quanto mais anos nós vamos achar que nós vamos combater a criminalidade ali combatendo o varejo das drogas, ali na ponta das favelas e das periferias, e não os fornecedores, e não as redes de abastecimento, principalmente as redes de abastecimento de armas. Né? Você está cheio de fuzil hoje nas favelas do Rio, tem fuzis agora também na Bahia, tem armas longas em cidades do Nordeste e do Norte, tem munição entrando o tempo todo, tem pistola na mão de menino de 15, 16. A gente dá para entender cada vez mais, né, que é um problema que, como você falou, são dados que se repetem ao longo dos anos, né, sem qualquer solução, né, à vista. Mas eu queria pedir licença para você e ler um trecho do relatório de vocês que diz o seguinte: é possível entender a estratégia de associar práticas ilegais a corpos negros como uma forma de neutralizar a participação desses indivíduos na sociedade e também entender o processo de criminalização da pobreza como política de controle social. Eu acho que essa é uma das conclusões que está no cerne do debate sobre a extrema desigualdade e exclusão social brasileira, de uma herança, como você falou, colonial, patrimonialista, ainda muito presente na nossa sociedade. Agora, a pergunta, meio que indo numa linha desse questionamento que você acabou de fazer, do seu modo de ver, quais seriam as políticas públicas necessárias para superar essa situação? Beth, é verdade. Eu acho que você sublinhou aí um trecho muito importante e você e Jorge estão sempre enfatizando da herança colonial, e é verdade. O racismo é uma chaga brasileira, o Brasil é racista, nós somos racistas, e a primeira coisa a fazermos para mudar isso é admitirmos isso, né? Mas olha só, presta atenção, nós estamos conseguindo fazer mudanças lentas e tímidas, mas estamos conseguindo fazer mudanças na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, na área de cultura. Nós estamos conseguindo
eu não vou dizer superar, nós estamos muito longe de superar, mas nós estamos conseguindo admitir que somos racistas nessas áreas, introduzimos o ensino das matrizes africanas, da história brasileira não contada pelo lado dos colonizadores, nas escolas, etc. Mas na área da segurança pública, nós estamos muito atrasados. Nós temos as mesmas políticas de segurança e os mesmos pensamentos que tínhamos há 30, 40 anos. Polícia Civil e Polícia Militar, duas polícias que não dialogam. Essa estrutura da segurança brasileira, ela é antes da Constituição de 1988, ela não foi alterada na Constituição, era a mesma que a Polícia Militar totalmente militarizada, cargo da Polícia Militar, soldado, cabo, sargento, capitão, major, tenente-coronel, coronel. O que é isso? Nós estamos falando de polícia. E essa militarização se aprofundou com esses modelos de BOP, imaginando que o policial... qual é o modelo do policial? Parece um Robocop com capacete, com botas, com fuzil na mão, com um monte de coletes, né? E enfrentando o crime à bala, né? Olha, gente, no mundo inteiro, o modelo da polícia que dá certo é um garoto, é um cara de calça jeans, camisa polo e tênis atrás do computador. É assim que nós vamos, é com inteligência. Quando a gente fala inteligência, não é pegar um X9 para dizer que tem 4 fuzis na favela e entrar lá com um caveirão, um helicóptero e matar 5 ou 6 e pegar os 4 fuzis dizendo assim, graças à inteligência. Não, nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando de desarticular as redes, as cadeias de criminalidade, não ali no seu varejo, onde estão garotos negros envolvidos ou não com a criminalidade, envolvidos, às vezes, com práticas, às vezes não são criminais, às vezes são ilegais, às vezes são práticas que seriam toleradas em outras áreas, né? E às vezes, sim, com criminalidade em áreas onde há poucas oportunidades. Então, nós temos um modelo que tem sido muito pouco alterado. E olha, a verdade é que mesmo nos governos de esquerda, nos governos Lula, Dilma e mesmo no governo atual, olha, é duro, porque as polícias colocam o pé na porta. As polícias emparedam os governadores, emparedam, às vezes, até o presidente da República e o ministro da Justiça. Então, nós temos um modelo que tem sido muito pouco alterado. E olha, a verdade é que mesmo nos governos de esquerda, nos governos Lula, Dilma e mesmo no governo atual, olha, é duro, porque as polícias colocam o pé na porta. As polícias emparedam os governadores, emparedam, às vezes, até o presidente da República e o ministro da Justiça, que, às vezes, querem fazer algumas mudanças, mas não podem, porque as polícias têm culturas corporativas muito fortes e institucionalizadas. E você imagina o seguinte, se na época que a gente construiu o SUS, o Sistema Único de Saúde, que fez uma revolução no Brasil, os médicos não quisessem, e os enfermeiros não quisessem. Então, nós temos uma equação aí muito complexa, em que polícias e todos os servidores da área de segurança pública são muito reativos às mudanças, mas nós vamos ter que enfrentar isso, porque este modelo que nós estamos usando está servindo para multiplicar as dinâmicas de violência ali onde não existiam. Nós temos hoje casos de quilombos, de terras indígenas, de agricultura tradicional no norte e no nordeste, que agora você chega lá e você vê uma parede pichada, você vê. Quer dizer, nós conseguimos fazer políticas que acabaram exportando esse modelo que deu errado. Isso já não deu certo em São Paulo. A outra parede está escrito PCC. Isso não deu certo. Qual é o nosso modelo que nós estamos usando? Super encarceramento, né? Então você vai, a PM vai para a rua, a PM é proibida de investigar pela Constituição, ela só pode fazer o trabalho repressivo, ela vai para a rua e ela tem que apresentar serviço. Então, o que ela faz? Ela sai recolhendo praticamente meninos negros com cara de suspeitos, a gente bota todos eles na prisão, lá eles fazem o seu network, fazem os seus cursos de pós-graduação de crime, saem de lá, às vezes estavam com uma quantidade pequena de drogas, saem de lá já batizados pelas facções,
voltam, eu não estou mais falando só das favelas cariocas, voltam às vezes para o quilombo, para a aldeia indígena, para a comunidade rural tradicional e diz assim, agora aqui é CV. Só que tem uma comunidade do lado, onde o cara foi para outra cadeia, ali é PCC, e começa a violência ali, e a gente está exportando esse modelo que ou super encarcera ou mata. Então, esse relatório está mostrando esse dilema. Será que nós vamos continuar nesse modelo matando em proporções inaceitáveis? Claro, pode acontecer num episódio ou no outro. Todos os países têm legítima defesa da polícia e dos cidadãos do entorno e tal, mas quando você mata numa proporção de 1.000, Beth, quando eu viajo para o exterior, eu mostro esses números para policiais do Brasil. Se fossem jovens brancos de classe média, a gente teria modificado, feito uma revolução na segurança pública há muitas décadas. O Estado brasileiro, né, ele serve para isso, infelizmente. Não serve para levar educação, infelizmente, não serve para levar saúde, levar cultura. Ele está todo aparelhado, essas polícias toda a estrutura exatamente para reprimir e assassinar. E aí, nesse ponto, queria saber contigo, na pesquisa, se vocês observaram o comportamento do sistema de justiça. Como que o Poder Judiciário, o Ministério Público, tem se comportado diante desse quadro de chacina? E aí eu não sei se a pesquisa também analisou, né, o encarceramento. Nós tivemos essa semana o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, como todos nós, né, solidarizando com a família de um dos presos, né, do atentado a 8 de janeiro, solidarizou com a família. Né? Mas só que nós também temos milhares de negros pobres, né, que roubaram, por exemplo, para sobreviver, comida para sobreviver, e estão encarcerados, né, nas penitenciárias brasileiras. Então, como tem sido o comportamento do Poder Judiciário e do Ministério Público à frente desse quadro de limpeza racial? Muito importante você mencionar isso, Jorge. O sistema de justiça criminal, para que todo mundo acompanhe, ele é como se fossem vários elos articulados. Então, na ponta inicial, ali na vida do dia a dia do cidadão, está a PM. Então, a PM é que faz as abordagens policiais. Nós temos estudos mostrando que 70% das pessoas abordadas pela polícia no Rio de Janeiro são negras. E desses que são abordados pela polícia, quando são negros, 80% são revistados. E os brancos raramente são revistados. Então, você tem aí já na ponta inicial, nessa pontinha inicial, uma polícia que trata os negros como elementos suspeitos. Depois, o policial acha que essa pessoa, ou ela é suspeita, ou ela é presa em flagrante, ou com alguma coisa furtada, ou com drogas, etc., ela é levada para onde? Para a delegacia, para a polícia civil. Então, o policial, ele pega e entrega essa pessoa para a polícia civil. E é só o Brasil que tem esse sistema doido, porque a polícia civil investiga, e, na verdade, ela não investiga. E a polícia militar deveria investigar antes de fazer as prisões. Ela não investiga, ela reprime. Então, ela entrega para a polícia civil. Na polícia civil, esse cara abre-se um inquérito policial e o delegado, então, ele conclui um inquérito policial. E esse inquérito vai para o Ministério Público. Na Polícia Civil, quando ele é preso, quando esse elemento é preso, normalmente um jovem negro é preso, ele passa por uma audiência de custódia e um juiz ali, na audiência de custódia, decide se ele vai responder em liberdade, vai para casa e vai responder em liberdade pelo crime pelo qual ele está sendo acusado, ou se ele vai ficar em prisão preventiva. Quando ele é negro, ele vai ficar em prisão preventiva. Quando ele é branco, de classe média, vai um advogado junto, ele vai esperar o julgamento em casa. Sabe que 40% do sistema penitenciário hoje no Brasil está em prisão preventiva, não foi julgado ainda. Uhum. Bom, ele vai ficar em prisão preventiva. E esse processo, então, vai para o Ministério Público. E o Ministério Público, então, lê aquele inquérito policial que o delegado preparou e decide se vai indiciar ou não, se vai haver indiciamento. Se ele, então, concorda que aquele cara que tem um nome lá, que está preso, que disse que aconteceu isso, normalmente, para o Ministério Público, só tem as testemunhas, só são os policiais que foram presos,
normalmente. Os policiais que o prenderam, o testemunho do Ministério Público são os policiais. Raramente tem um inquérito onde o delegado chama as partes e vê partes contraditórias, e um advogado do réu acompanha, etc. E então ele conclui, vai ser indiciado. E aí vai para o sistema, para a justiça. Na justiça, um juiz olha aquele processo e define a pena. E, normalmente, se é do Jacarezinho, de Manguinhos, da Maré, da Rocinha, o juiz não precisa nem muito seguir no inquérito. Acusado de quê? Acusado de drogas e formação de quadrilha. Então, vai cumprir a pena no sistema penitenciário, que é o quarto elo da cadeia. Polícias, Ministério Público, saiu do Ministério Público, foi para a Justiça, é outro sistema. Juízes, e depois o outro sistema totalmente diferente, com funcionários públicos diferentes, etc., o sistema penitenciário. Então, cada um desses elos tem as suas dinâmicas de vieses raciais, de vieses de pobreza, de vieses de preconceitos territoriais. Dependendo do bairro que você aquilo já é uma espécie de definição para o policial, para o delegado, para o promotor, para o juiz e para o cara do encarceramento. O cara do encarceramento, inclusive, já sabe em que cadeia você vai ficar, dependendo do bairro que você né? Então, tudo isso é levado em conta. E essa articulação, esses sistemas articulados, cada um com seu viés racial, e o viés começa em quem a viatura vai parar, quando está andando na rua, né? É que produz esse. Temos hoje a terceira maior população penitenciária do mundo. Nossas prisões estão lotadas, e de quem? Dessa garotada, dessa juventude negra. Não estou dizendo que são todos inocentes, não é isso. Alguns ligados mesmo à criminalidade, outros eram início de carreira, estava ali vendendo uma quantidade de drogas, outro era um pequeno objeto que foi furtado, mas como você é jovem, negro, é da favela tal, é da periferia tal, vai. E aí você começa numa carreira no sistema de justiça criminal que você não sai mais. Aí quando você sai, você está devendo ainda para a justiça. E você vai ser. Aí, na primeira abordagem policial, vão sarquear, que é o que eles fazem, né? Você já esteve na prisão, entra no camburão, viatura, delegacia, e assim vai. Então, você cria um segmento da população que fica, digamos assim, refém. Nós temos pesquisadores negros no SESEC, nossos pesquisadores, 70% dos nossos pesquisadores são negros, que produziram este belo relatório cuidadoso, rigoroso, científico e bonito, cuidado graficamente. Quem abrir no link que vocês estão colocando aí vai ver que tem todo um cuidado gráfico. 70% dos nossos pesquisadores são negros. E que todos eles dizem o seguinte, e com os coletivos de favelas com os quais nós atuamos, né? Uma pessoa branca fala assim, oba, tem polícia, eu estou protegido. E eles dizem, que merda, tem polícia. E você é abordado. Então, a diferença é que nós criamos, Jorge e Beth, 2 polícias no Brasil. Uma que protege e produz sentimento de segurança. Que bom que essa área está policiada, que bom, eu estou protegido. E para outro setor da população que droga, eu vou ser abordado, vou passar agora mesmo, chegando num baile, num lugar, agora mesmo vou passar por uma experiência desagradável, talvez humilhante, e por uma experiência, às vezes, inclusive, traumática. A gente pergunta, Lula, é isso que nós queremos? É esse Brasil que a gente quer? Será que não dá para mudar? Será que não dá para a gente começar a pensar em fazer outras coisas e produzir outros símbolos e mandar mensagem para esses próprios policiais que estão reproduzindo essa lógica, sendo brancos ou negros? Esses números que nós estamos mostrando são números escondidos, porque a gente só tem essas estatísticas e eles escondem no final do ano. E nós estamos mostrando quem são essas pessoas mortas pela polícia. São jovens negros, e nós estamos reproduzindo isso sem que tenhamos nenhuma eficácia com esse sistema que é tão brutal. Eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre essa questão do policial que é negro, né? Às vezes a gente
mesmo se questiona, né? Como é que pode um policial negro entrar numa comunidade muito próxima daquela onde ele também vive e reprimir daquela maneira, né, o seu semelhante. Não, eu não encontrei Beth, dados muitos de policiais negros que existem nessas forças de repressão, mas eu achei dados de problemas de alguns, um acompanhamento psicológico, de número de suicídios, inclusive, porque esses policiais, em algum momento, eles entram em choque com a sua própria raiz, né, a sua existência. E se, nesse caso mais dramático desses policiais negros, existe algum movimento entre eles que conteste essa maneira como eles são treinados, como eles são orientados a agir na rua e que, consequentemente, faz com que eles reprimam os seus semelhantes, ou seja, da mesma cor. Beth, não só você não tem, como ninguém tem esse percentual da proporção de negros e brancos entre as polícias brasileiras. É um número que eles escondem às sete chaves. Ou então, talvez eles, como acontece com alguns estados, nem recolhem, nem contabilizam esses números. Eu sei que a gente não tem acesso. O que nós sabemos, nunca tivemos. O que nós sabemos, embora tenhamos pedido muitas vezes, que nós sabemos é que as corporações elas são castas, né? São divididas. Na PM você tem os praças, que é cabo, soldado e sargento, e depois você tem os oficiais, que é outro concurso público, outra carreira, outros salários, que começa com tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, que é o final da carreira. Então, são duas carreiras separadas. O que nós sabemos é que nessa carreira de cabos, soldados e sargentos, que é essas pessoas que estão na rua, provavelmente, quase todos estão na rua, majoritariamente na rua, raramente você tem um oficial na rua, esses são majoritariamente negros. E que nós sabemos é que na outra PM, a dos oficiais, eles são esmagadoramente brancos. Oficiais da PM são esmagadoramente brancos no Brasil inteiro. No caso do Rio de Janeiro, nós tivemos vários comandantes da PEMERG negros, inclusive Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que foi um formador do policiamento comunitário e de tentativas de mudar a polícia na época do governo Brizola, né? E tivemos outros também comandantes negros, mas mesmo assim esse setor superior majoritariamente brancos. Então, a gente não tem acesso a esses dados. A gente tem poucos movimentos no Brasil de vidas negras importam, que foi um movimento que nos Estados Unidos começou a mudar a polícia. Policiais negros começaram, dentro das corporações, com aqueles casos como o do George Floyd, que todo mundo acompanhou, e tantos outros, policiais negros começaram dentro das corporações e, às vezes, comandantes negros a fazerem lógicas antirracistas. Você sabe, existe na formação direitos humanos, um monte de coisa que existe. O problema é que não é a formação. Tudo bem, ótimo, excelente. Só que o policial sai do curso de formação, entra na viatura e vai para a rua, e ele encontra ali um sargento que está há 30 anos na PM e fala assim, olha aqui, vamos abordar esse cara. E é um menino negro que olhou firme para o policial e respondeu, ele já dá um tapa na cara e fala assim, você está aprendendo hoje como é que um policial se comporta na rua. É assim, vamos enquadrar esses caras, senão eles vêm para cima da gente. Então, você tem uma cultura da corporação, que é uma cultura racista, e é uma cultura de que são esses caras aí que enfrentam a gente. E se você não for firme com eles, e às vezes até violento, eles podem estar armados e nos matar. Então, o que acontece é que você tem uma cultura da corporação, e isso só seria possível mudar, Beth e Jorge, com supervisão. Então, ótimo, você tem curso. Mas o que adianta ter um curso se na rua você tem um padrão de comportamento? Se aquele policial que acabou matando aquele menino negro, que talvez tenha sido um erro, ele confundiu, ele chega no batalhão e ele, pô, guerreiro, é isso aí, guerreiro. Ótimo, mais um para o seu currículo, né? Então, o que adianta se você tem uma corporação que mantém uma lógica racista o tempo todo reproduzida sem que tenha ninguém em cima, sem que tenha supervisão em cima
dizendo: nós vamos fazer diferente, nós vamos deixar de ser essa polícia da época da colônia, uma polícia que foi criada para e que servia para controlar e torturar e reprimir escravizados. Silvia, antes de prosseguir, eu queria ler aqui um comentário da nossa internauta, sempre com a gente aqui, minha amiga Norma Serra. Ela coloca o seguinte: mais educação, cultura, centro de esporte, conscientização política e social e não mais forças policiais. Então, acho que a Norma sintetizou exatamente isso que você acabou de colocar agora, de cima para baixo. Infelizmente, nesse caso, tem que ser de cima para baixo mesmo. Tem que ser. Nós aqui estamos sempre defendendo de baixo para cima, mas nesse caso tem que ser de cima para baixo. Jorge, de cima para baixo e de fora para dentro. Exatamente. Elas não vão mudar por elas mesmas, as polícias. Não. Nós, os pesquisadores, a mídia, os movimentos sociais, o Brasil soberano, que nós temos que pressionar de fora para dentro para as polícias mudarem. E de cima para baixo, que é o Lula dizendo assim: vem cá, vai continuar matando gente, que é o ministro da Justiça dizendo: polícia tem que ser controlada. Isso é assim no mundo inteiro. Polícia tem que ser controlada, porque eles usam a força, eles estão armados no nosso nome. Eles têm o uso legítimo da força, eles estão nos representando, então somos nós que temos a responsabilidade de mudá-los. Eles vão ter que mudar, por bem ou por mal. O Silvio, olha, hoje de manhã comentei com uma live que eu fiz, eu falei: temos que sacolejar o governo do presidente Lula, porque nós estamos só cobrando do presidente Lula. O presidente Lula, ele se entregou ao país para ajudar o país a sair disso, mas não depende só dele, depende também do governo, depende dos ministros. O governo tem que dar uma medida. Não é o presidente, os ministros também. Nesse tema, te pergunto o seguinte: a pesquisa de vocês observou, eu nem vou botar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque esse é o ministério, né, que tem... Agora, o que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem feito para mudar essa cultura? Porque isso é direitos humanos. Você já identificou nesses últimos 11 meses do governo do presidente Lula alguma atuação do Ministério dos Direitos Humanos nesse tema? Orientando as polícias, criando uma cultura, como a Norma Serra colocou para a gente aqui agora? Jorge, a despeito da existência de um monte de gente dentro desses ministérios, dos direitos humanos, do próprio Ministério da Justiça e da Segurança Pública, do Ministério da Desigualdade Racial, a despeito da existência de um monte de gente ali que compreende essa realidade que nós estamos analisando aqui, muito pouca coisa foi feita até agora. É uma decepção. Eu não gostaria de encerrar o programa assim, porque eu acho que tem muita coisa que é possível ser feita e dá para fazer, mas a verdade é que enquanto o ministro da Justiça vier para o Rio de Janeiro e ficar dando dinheiro, não sei quantos milhões, para o governador Cláudio Castro, comprar mais fuzil, mais viatura, e mais colete, e mais helicóptero, e mais camburão, e mais caveirão, para entrar em favela, enquanto isso continuar acontecendo, nossas perspectivas de mudança são muito pequenas. Vamos lembrar, não vamos nos esquecer que Bahia é um estado governado por governos progressistas do PT há mais de 15 anos, há quase 20 anos. E é lá que nós temos uma das polícias mais truculentas e violentas do Brasil. Quando a gente olha os nossos números, a gente vai ver que 90 e tantos por cento, 70% da população da Bahia é negra e 90 e tantos por cento dos mortos pela polícia na Bahia são negros. Então, quer dizer, e lá nós temos o governo do PT há muitos anos. Então, nós temos que... Isso tem que acender uma luz de alerta para nós. No campo da segurança pública, da violência e de direitos de cidadania e da justiça criminal, no Ministério Público e na Justiça, porque quem deveria estar controlando essas mortes, a violência letal policial, seria o Ministério Público, é missão constitucional do Ministério Público, e o Ministério Público não faz e está dando sinal verde, bandeira branca, para a polícia continuar matando, diz assim: podem fazer o trabalho de vocês tranquilos, que nós não vamos colocar ninguém em nenhum inquérito aqui dentro. Então, é todo esse sistema de justiça. E quando aparece para o judiciário, não condenam.
Então, você vê que esse caso mesmo desse músico ali em Deodoro, esses militares não foram condenados, com todas as provas. Então, é todo o sistema que está comprometido com essa lógica que nós não temos conseguido mudar. Governo Lula, até agora, incluindo todos os ministérios da área, fez muito pouco. Tem muita gente boa lá que tem essas análises que nós temos, mas até agora conseguiram fazer muito pouco. Vamos lembrar, as pressões que as corporações policiais, a bancada da bala, setores no Congresso Nacional fazem, têm sido muito mais fortes até agora. Nós agora, esse mês, parece que estamos começando a ver uma redução. Agora, nesse mês de outubro, acabei de saber desses indicadores. Hoje, nós tivemos uma redução importante de violência policial, mortes decorrentes de ação policial no Rio de Janeiro, nesse mês de outubro, depois que Dino e Capelli e Lula puxou a orelha e algumas iniciativas foram tomadas aqui no Rio, algum diálogo com organizações da sociedade civil. Mas é só o comecinho. A gente não quer só que pare de matar, porque a gente não quer que abaixe dos 1.000, porque esse número é estrondoso, é inaceitável. A gente quer que a gente desfaça essa lógica, não só racista das polícias, mas a lógica de reprodução e naturalização de que, sendo pobre de favela de periferia, a polícia pode matar, ou então, se a polícia não matar, eles podem se matar entre eles. Facções, guerra de facções e luta de milícia e de tráfico de drogas. É um problema de longo prazo, né, Silvia? Não dá para olhar de um lado só a questão, né? Tem múltiplas maneiras de você encarar e deveriam ser encaradas ao mesmo tempo, né? Bom, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Ainda essa sua última resposta suscitaria um outro debate, né, Jorge? Com certeza. Sobre o que fazer, né? Mas, necessaríssimo. então, né? Nós sabemos a complexidade desse tema, né? Então, a gente já estamos chegando no final e eu queria passar, antes de terminar, para as suas considerações finais, Silvia. Já agradecendo muito a contribuição que você deu para o debate hoje nesse tema tão difícil para todos nós. Obrigada, Beth, obrigada, Jorge, obrigada ao SOS Brasil Soberania por pautarem, por colocarem na agenda esse tema, né? Nós lançamos esse relatório essa semana, então é muito importante que nosso mundo progressista, de esquerda, preocupado com a superação das nossas mazelas históricas mais profundas, esse planeta nosso se incomode com isso e traga para a agenda para a gente lembrar que esses problemas são nossos. Enquanto a gente achar que isso é problema da polícia, a gente não vai mudar, mas eu acho que a gente tem aí um momento de oportunidade de a gente despertar todos nós, e como sociedade, esse relatório está tendo um impacto muito positivo, né? Com nossos pesquisadores estão dando entrevistas no Brasil inteiro, então nós estamos aí com um momento de dizer, de levantar a voz, de dizer é preciso mudar e é possível mudar. Obrigado, professora Silvia Ramos, por nos ajudar a tratar de um tema muito duro, como foi falado aqui, mas necessário, está na nossa agenda permanentemente. Nós estamos falando da juventude brasileira. A juventude brasileira periférica, negra, e que é a esperança nossa sempre. Né? O país tem que se renovar, surgir novas lideranças e tratarmos a juventude negra como todo direito de cidadania. Daí o respeito pela questão da política de direitos humanos no país. Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima semana com um novo programa. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Tchau, Beth. Tchau, Silvia.